Bom dia, meus alunos. Nós retomamos agora a finalização da meta 5. Ela iniciou-se com a minha proposição de leitura de textos vinculados ao conteúdo trabalhado no primeiro bimestre em cada ano, mais especificamente lá no sexto ano, quando trabalhamos a sucessão das estações climáticas dentro do movimento de translação do planeta. No sétimo ano, falamos sobre a composição da população brasileira e mundial, e aqui mais especificamente eu procurei através do texto abordar a questão da população idosa. No oitavo ano nós tratamos sobre os limites da condição econômica social da população, falando sobre a pobreza, a riqueza e sobre o papel de cada um destes segmentos, de população economicamente ativa ou não economicamente ativa dentro da construção do espaço geográfico. E no nono ano falamos basicamente sobre os processos de globalização e o rompimento das fronteiras, principalmente de pessoas dentro deste movimento e dentro da contextualização disso tudo, como essa nova doença se valeu deste processo contemporâneo para a sua difusão em todo o planeta. Na aula de hoje eu vou propor para vocês a construção de algumas reflexões diante dos textos que eu enviei para que nós possamos fazer uma análise e ao final eu propor a vocês um pequeno desafio. A visão do planeta na sua distribuição das terras emersas dentro dos continentes que nós conhecemos permitiu com que nós olhássemos dentro da visão e do estudo desta nova doença as dinâmicas de cada uma das abordagens do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano, num contexto mais amplo. A importância de uma figura microscópica, como é um vírus deste que está aí assustando a toda a humanidade, fez com que nós percebêssemos que o tamanho das coisas não ganha importância na medida da sua influência sob o ponto de vista da conduta mundial. Esta doença nos imputou, sob o ponto de vista social, um grande processo de isolamento, de distanciamento. E esta mudança de comportamento, que também é objeto de estudo da geografia, é importante para a nossa compreensão de como os fatores externos à convivência humana influenciam a maneira como nós nos relacionamos. Desta maneira, nós precisamos compreender, e aí eu trago a imagem do aeroporto de Pequim, na China, o novo aeroporto, como a globalização aumentou a velocidade das mudanças da nossa sociedade, seja do ponto positivo, seja do ponto negativo. No caso desta pandemia, nós pudemos observar que os meios de transporte de massa, principalmente pela sua velocidade e pelo seu baixo custo, ajudaram a espalhar pelo mundo uma doença que trouxe resultados severos para toda a humanidade. Resultados que fizeram com que a sociedade se afastasse dos seus pontos turísticos, que ela mudasse seus comportamentos e suas relações, principalmente entre estranhos e de uma maneira também muito impactante com a própria família. As famílias tiveram que reorganizar a sua maneira de comportar-se. Reflexos severos na economia e desta maneira também com impactos na vida de todos, pois na medida em que a economia desacelera, há maior dificuldade para as pessoas na sua subsistência, na manutenção de seus costumes, de seus hábitos, fazendo com que eles tivessem que nós tenhamos extremas dificuldades, como, por exemplo, estamos observando hoje no nosso afastamento sob o ponto de vista também pedagógico na escola. O impacto sobre os idosos, sem sombra de dúvida, pelas pesquisas, tem se demonstrado mais severo, dadas as fragilidades que essa faixa etária oferece para os danos que essa doença possa causar. Não diretamente, mas pelos seus reflexos, conforme tem divulgado a imprensa especializada na área de medicina e de saúde coletiva, especialmente dos nossos idosos.
doença se propagou rapidamente sobre o mundo, não isentando quase nenhuma região do planeta da sua ação, exceto se nós observarmos nos extremos do nosso planeta, especialmente no continente antártico, no Polo Sul, onde nós não tivemos relatos, até por conta das características de somente existirem cientistas isolados, cada um em sua base de pesquisa. É uma preocupação, sob o ponto de vista especialmente brasileiro, a mudança das estações de ano. Estamos entrando aí, num processo de transição, já iniciamos, mas o outono nos encaminha aí para o início do inverno como uma grande preocupação para a difusão dessa doença que tem se mostrado com alto grau de infecção, apesar de um baixo grau de letalidade. Mas como os reflexos dessa ocorrência da doença sobre o sistema público de saúde têm sido muito observados, ela traz para nós aí uma grande preocupação. Muito bem, dito isso, eu gostaria de pedir a vocês que, primeiro, retornassem ao texto que eu propus para a leitura, releiam o texto, reforcem os argumentos que os autores apresentam e que vocês possam, através das suas impressões pessoais, também adquirir. Peço para vocês que, se puderem, um desejo, ela não é obrigatório, que vocês façam esta tarefa optativa, ela é uma opção, onde eu gostaria que vocês desenvolvessem um texto autoral, por favor, não copiem de lugar nenhum, façam um texto que vocês possam expressar o conhecimento que vocês têm do assunto sobre o olhar que nós tivemos no teu ano durante o bimestre, dentro dos assuntos estudados, relacionando a pandemia em que vivemos. É importantíssimo você colocar esse aspecto. Agora, eu peço para você, porém, precisa ser uma abordagem positiva. Nós já temos o noticiário aí que nos assusta com notícias negativas. Eu gostaria que você colocasse algo positivo sobre o que você observou, dentro do contexto que nós vimos até aqui no bimestre, com esta realidade que a sociedade vive hoje. Peço para você que encaminhe o teu texto por e-mail, nesse endereço eletrônico que eu ofereço aí, que já estava divulgado lá no portal do aluno, njunior01@colégiovilamilitar.pro.br. Faça, é uma tarefa optativa, mas exercite a tua capacidade de análise dos fatos e de expressar tudo aquilo que você tem aprendido. Nos encontramos na meta número 6. Até lá!